Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem? Professora Renata Tiroli, agora na aula 2, aula de resolução das atividades. Quais atividades? As atividades propostas na aula 1. Lembrando que nós estamos na semana 19, no terceiro bimestre. Se acomode aí, pegue o seu livro didático, pegue o seu lápis e a sua borracha e vem comigo. E acompanhe a agenda da nossa aula de hoje. Nosso objetivo, resolver e corrigir todas as atividades propostas na aula 1, tirando toda e qualquer dúvida. Quais eram as atividades? Página 10, exercícios 2 e 3. Página 15 do livro didático, exercícios 7, 8 e 9. Corrija tudo com muita atenção para não sobrar nenhuma dúvida. Vamos lá então, vamos praticar. Livro didático, página 10, exercício 2. Uma competição de ginástica na escola onde Mari e Ana estudam atribui pesos diferentes para cada exercício de acordo com o grau de dificuldade. Galerinha, no ladinho desse exercício nós temos o íconezinho da calculadora. Então, se você quiser usar a calculadora durante o cálculo da média, das médias, você pode usar. Ou se você for aquele aluno potente, faz os cálculos tudo ali, ó, na munheca, beleza? Vamos lá então, nós temos aí uma tabela com as notas da Mari em cada uma das etapas, das modalidades dos exercícios, as notas da Ana e o peso atribuído a cada um desses exercícios, a cada uma dessas atividades, que conforme o enunciado, variam de acordo com o grau de dificuldade da atividade. Percebam que na trave de equilíbrio, peso 2, quer dizer que essas notas valem por 2. Barras assimétricas, peso 3. Cavalo sem alça, peso 1. E o solo, peso 4. Beleza? Esses pesos são as nossas ponderações, são os nossos fatores de ponderações. Vamos lá? E aí, no item A, diz o seguinte: qual das meninas obteve a maior média? Registre os cálculos. Nós vamos calcular, então, a média ponderada para Mari, depois para a Ana, para que a gente possa comparar qual das duas obteve a maior média. Vamos, então? Vamos começar calculando a média da Mari. Então, nós vamos multiplicar o fator de ponderação, que é o peso, por cada uma das notas da Mari. Na trave de equilíbrio, peso 2, a Mari tirou 5 e 4, então 2 vezes 5,4, mais 3 vezes 6,8, peso 3 nas barras assimétricas, nota da Mari, 6 e 8. 1 vezes 5,3, nós estamos multiplicando o peso no cavalo sem alça, que é 1, pela nota que ela obteve, 5,3. E 4 vezes o 9,6. Percebam que nós vamos somar o resultado dessas multiplicações, desses produtos. Depois que a gente obter essa soma dos produtos, nós vamos dividir tudo isso pela soma dos pesos. Então, nós estamos somando 2, mais 3, mais 1, mais 4. Agora, nós vamos efetuar os cálculos. Atenção lá. O dobro de 5,4 é 10,8. O triplo de 6,8 é 20,4. 1 vezes 5,3 é o próprio 5,3. E 4 vezes o 9,6 dá 38,4. Vamos dividir o resultado dessa soma por 10. Somando esses valores, lembrando que é vírgula debaixo de vírgula, adição de decimais, nós temos 74,9. Dividindo esse valor por 10, a média da Mari é de 7,49. Foi fácil, né, pessoal? Nós vamos usar o mesmo procedimento para calcular a média ponderada da Ana. Vamos lá, então? Média da Ana. Multiplicamos 2, que é o peso, por 7,8, a nota dela na trave de equilíbrio. Vamos somar com o triplo de 6,4, mais 1 vez 8,1, mais 4 vezes 7. E vamos dividir o resultado da soma desses produtos também pela soma dos pesos, 2 mais 3 mais 1 mais 4. Fechou? Vamos lá, então, efetuando os produtos, as multiplicações. Temos que 2 vezes 7,8 dá 15,6, 3,6,4 dá
19,2. 1 vezes 8,1 é o próprio 8,1 e 4 vezes 7 deu 28. Lembrando que quando nós somamos esses valores decimais, vírgulas alinhadas, e vamos dividir tudo isso depois por 10. Atenção, somando 70,9, dividindo esse valor por 10, a média da Ana é 7,09. Agora nós podemos responder a pergunta, qual delas obteve a maior média? A Mari obteve a maior média. Olha, eu comparei os valores. A média da Mari foi 7,49 e a da Ana foi 7,09. Nós estamos comparando dois números decimais com partes inteiras iguais. O que é a parte inteira? O 7, o número que está antes da vírgula. Portanto, eu vou olhar agora as partes decimais. Na parte decimal da média da Mari, eu tenho 49. E da média da Ana, 0,9. O 49 é maior que o 0,9, portanto, 7,49 é um número maior que 7,09. E aí, galerinha, tranquilinho? Podemos prosseguir? Ainda no exercício 2, nós vamos agora para o item B. Atenção! O que aconteceria se Ana tirasse um ponto a mais no solo? Vamos ver o que aconteceria? Eu vou calcular com vocês. Olha só, eu vou recalcular a média da Ana, tudo bem? Então, percebam que eu multipliquei os pesos pelos valores, pelas notas da Ana, só que ali na nota do solo, que é a última nota, ao invés de colocar o 7, eu acrescentei um ponto, então ficou 4 vezes 8. Vamos ao cálculo lá? Olha lá, o dobro de 7,8, 15,6, o triplo de 6,4, 19,2, 1 vezes 8,1 é o próprio 8,1 e agora 4 vezes 8 deu 32. E nós vamos dividir o resultado da soma desses valores por 10, que corresponde à soma dos pesos. Somando os valores, nós obtemos 74,9 e dividindo esse valor por 10, nós temos 7,49. Galerinha, vocês perceberam que aumentando um ponto na nota do solo que a Ana tirou, nós igualamos as médias? Nesse caso, a média da Ana seria idêntica, igual à média da Mari. Perceberam? Acabamos de fechar o exercício 2. Na sequência, nós vamos para o 3. Continuando a nossa prática, exercício 3, ainda na página 10. A nota em geografia de cada bimestre na escola onde Léo estuda é composta de uma prova, um trabalho individual realizado em casa e um trabalho em grupo realizado na escola. Cada trabalho tem peso 2 e a prova tem peso 4. Calcule a média de Léo sabendo que no trabalho individual ele obteve 9,4, na prova ele tirou 5,6 e que no trabalho em grupo tirou 8,5. Utilize a aproximação de duas casas decimais. Galerinha, quando nós falamos em aproximação é porque a nossa conta não vai dar exata. E quando nós falamos em duas casas decimais, são dois algarismos após a vírgula, dois números após a vírgula. Vamos calcular a média então? Já que nós temos fatores de ponderação peso, nós vamos calcular a média ponderada do Léo. Vamos lá. O Léo tirou 9,4 no trabalho individual, vezes 2, porque o peso de cada trabalho é 2. Mas ele tirou 5 e 6 na prova, peso 4. É como se a nota da prova fosse somada 4 vezes, pessoal. Maior importância. E 2 vezes o 8,5, peso 2 para o trabalho realizado em grupo. E nós vamos dividir o resultado da soma desses produtos, dessas multiplicações, pela soma dos pesos. 2 mais 4 mais 2, tanto faz a ordem na adição. Vamos efetuar o cálculo agora? O dobro de 9,4 deu 18,8. O quádruplo, 4 vezes 5,6, corresponde a 22,4. E o dobro de 8,5 deu 17. Somando 18,8, 22,4 e 17 inteiros, nós obtemos 58,2 e vamos dividir pela soma dos pesos, por 8. Valor lá, pessoal, aproximado, 7,27. Essa é a média que o Léo obteve no bimestre. Fácil, né? Vamos continuar?
Agora, abra seu livro didático lá na página 15. Nós vamos resolver juntos a atividade 7. O síndico de um condomínio fez o levantamento de gastos com salário de funcionários e obteve os seguintes dados. Observem a tabela. Nós temos o número de funcionários, o cargo ocupado e o salário correspondente a esse cargo. Nesse edifício, nós temos 6 porteiros, cada um deles ganha R$ 1.890. 3 jardineiros com um salário de R$ 1.070 cada um e 2 zeladores com um salário de R$ 998. Tranquilo? O salário médio pago por esse condomínio aos seus funcionários é de aproximadamente, de novo, pessoal, essa divisão no final não vai dar exata, nós vamos aproximar. Primeiro, pessoal, quando que nós usamos a média ponderada? Quando nós temos fatores de ponderação, pesos atribuídos aos valores, ou quando nós temos repetição de quantidades, que é o caso desse exercício. Então, olha como é que eu vou calcular a nossa média aqui, a média ponderada. O meu peso, ele está ali na quantidade que se repete de funcionários. Então, olha lá, 6 vezes 1.890. É como se a quantidade de funcionários 6 fosse equivalente ao peso atribuído a esse valor de 1.890. Perceberam? Mais 3 vezes 1.070, mais 2 vezes 998. A prof não colocou no cálculo ali vírgula 00, você pode acrescentar isso na sua resposta. Vamos tentar agilizar e facilitar os cálculos. Nós vamos dividir o resultado da soma desses produtos, dessas multiplicações, pela soma dos pesos, ou seja, pelo total de funcionários. 6 mais 3 mais 2. Agora nós vamos fazer os cálculos, observe. Quando você multiplica 6 vezes 1.890, mais 3 vezes 1.070, mais 2 vezes 998 e soma esses valores, você obtém 16.546. Somando os pesos, 6 mais 2 dá 8, 8 mais 3 dá 11. Vamos dividir por 11. E aí nós temos um valor aproximado. Quer dizer que a média de salários pagos para esses 11 funcionários corresponde a aproximadamente R$ 1.504,18. Nós temos aí uma dízima periódica, ela é uma divisão infinita, onde há repetição de algarismos logo após a vírgula. Então, é um valor aproximado. Tranquilo, pessoal? E agora nós temos que, para terminar essa atividade, marcar a opção correta. Então, vem comigo, vamos olhar. Olha lá, média, a prof trouxe aqui o valor que nós encontramos e olha as opções que nós temos aí, pessoal. Qual delas se aproxima mais do valor que nós encontramos? O item B, não é mesmo? R$ 1.504,18. Portanto, a alternativa correta, a alternativa B. Mais um exercício corrigido. Agora nós vamos para o exercício 8. Bora lá, galerinha, vamos resolver a atividade 8 na página 15. O professor Diego mediu a altura de todos os meninos de uma turma. Depois organizou essas medidas em uma tabela. Observem com atenção, nós temos ali na maior parte da quantidade de alunos repetição de valores. Por exemplo, eu tenho 4 alunos que possuem 1,48 m. 3 alunos que possuem 1,50 m, 2 que possuem 1,65 m, 5 que possuem 1,52 m e um único aluno que possui 1,18 m. Como nós temos repetição de valores, nós vamos usar média ponderada. E a pergunta é, qual a altura média desse grupo de meninos? Vamos lá então? Estamos multiplicando a quantidade de alunos que possuem a mesma altura. 4 vezes 1,48 mais 3 vezes 1,50 mais 2 vezes 1,65 mais 1 vezes 1,18 mais 5 vezes 1,52. Lembrando que nós vamos dividir o resultado da soma desses produtos pela soma dos alunos, da quantidade do número de alunos, que seriam os nossos pesos, os nossos fatores de ponderação nesse exercício. Então, 4 mais 3 mais 2 mais 1 mais 5. Efetuando os cálculos na parte de cima, no numerador da fração, todos os produtos e somando, nós obtemos
22,5 e vamos dividir esse valor por 15. E aí a média deu 1,5. Divisão exata. Galerinha, quer dizer que a altura média desse grupo de meninos dessa turma corresponde a 1,50 m. Fechou, né, pessoal? Agora, para fechar a correção das atividades, nós vamos fazer a última proposta, atividade 9. Atenção lá. Um site de reservas de hotel oferece um programa de recompensa. A cada 10 diárias, o cliente tem direito a um desconto. Para determinar o valor desse desconto, é calculada a média dos valores das 10 últimas diárias. Veja no quadro a seguir os valores das 10 últimas diárias utilizadas por Maria Fernanda nesse site. Observe lá ó, a palavrinha média, galera. Vamos lá então. Datas das diárias. De 10/2 a 15/2 foram 5 diárias no valor de R$ 460. De 6/9 a 9/9, 3 diárias no valor de R$ 286. E de 10 de dezembro a 12 de dezembro, 2 diárias no valor de R$ 530. Então, nós vamos fazer o cálculo da média dessas últimas 10 diárias para saber qual é o bônus, qual é o desconto que essa cliente vai ter. Olha lá então, de acordo com o programa, qual será o valor de desconto que a Maria Fernanda terá direito? Vamos lá? Nós vamos multiplicar o total de diárias pelo valor daquela diária. Bora lá então? 5 vezes 460 mais 3 vezes 286 mais 2 vezes 530. E vamos dividir pelo total de diárias, que corresponde a 10. Atenção lá, multiplicando 5 vezes o 460, nós obtemos 2.300. 3 vezes 286, 858. E multiplicando, calculando o dobro de 530, nós temos 1.060. Somando esses valores, nós obtemos 4.218, dividindo por 10, 421,8. Então, vamos responder aí a pergunta. O valor será de R$ 421,80, o valor do desconto que a Maria Fernanda terá direito de acordo com as regras desse site. Tranquilo, né, pessoal? Vocês perceberam que nós usamos média ponderada em várias situações do nosso dia a dia. Ela é muito utilizada na mesma proporção que a média comum, a média aritmética comum. Galerinha, finalizamos mais uma aula de resolução de atividades, aula extremamente produtiva. Eu acredito que vocês não tenham ficado com dúvida nenhuma sobre média aritmética simples e média aritmética ponderada. Na medida do possível, resolva as outras atividades também. Desejo uma ótima semana para vocês, uma ótima semana de estudos. Fiquem muito bem. Estamos fechando aqui a nossa semana 19 e eu espero vocês semana que vem, na semana 20. Beijinhos!